capítulo 4, verso 1, na Bíblia, porque não temos outro jeito. E eu estou gravando o vídeo, tem que facilitar para você pegar de onde eu parei. Mas quando você lê, não comece nem pare em capítulo nem versículo. Estando eles falando ao povo, vamos lá para você entender o que está acontecendo. João e Pedro subiram ao templo na hora nona, como era costume deles, porque eram judeus. Ainda iam no templo, até esse dia, que Atos dos Apóstolos relata, daí para lá nunca mais foram. Por quê? Porque estando eles no templo, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. Quem são esses? Os sacerdotes são os líderes religiosos da época. Os capitães do templo são os cavaleiros templários, os soldados do templo, os seguranças do templo. Já existia isso, acredite se quiser. Os saduceus era um segmento religioso do templo, que tinha dois segmentos, duas denominações, saduceus e fariseus. Eles já eram divididos em denominações. Vai gostar de denominação assim lá no lugar deles, no Seol. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles. O que está dizendo aqui? Eles não gostaram nada do que Pedro e João estavam falando no templo. Então lançaram-se mãos deles, significa agarraram eles violentamente. Aqui está para suavizar, para você não sentir bem o que é a verdade. Aqui é para camuflar. É para induzir você a não ver como estava escrito no original. Por isso Jerônimo proibiu qualquer tradução do original, para você beber das águas contaminadas dele. Aí ele suaviza. Lançaram mão dele. O que é lançar a mão dele? Não. Pegaram ele com violência. Maltrataram João e Pedro, porque eles estavam falando a verdade no templo, e lá no templo não é lugar de verdade. Lá é lugar de mentira. Quem vai para o templo e fala mentira é bem-vindo. Quem vai no templo e fala a verdade é expulso de lá. Vá você no templo e fale a verdade. E prova por você próprio, a você próprio, se isso é mentira. Chega no templo, quando o pastor te der a oportunidade, você pega aqui a Bíblia, B-I-B-L-I-L-A, Bíblia, abre e lê. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Leia isso no templo e vê se você continua falando alguma coisa lá. Ou então leia que os discípulos saíram sem nada levar. Leia que é para de graça receber e de graça dar. Leia que só há um mediador entre Deus e o homem. Leia, não sabeis vós que vós sois o templo e a habitação de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Leia isso no templo, eles te expulsam de lá, meu amado. É o que aconteceu com Pedro e João. Eles foram no templo e falaram a verdade. Olha, esses que vocês mataram, era esse o Salvador que nós estamos esperando há muito tempo. Mas isso não pode ser dito. Porque aí os líderes religiosos, os sacerdotes, os guardas do templo, os capitães do templo, os saduceus, que é um segmento de uma denominação deles, aí não vai querer ouvir isso. Aí pega eles e trucida. E esses malditos cães gulosos, que o Criador xingava, eu não xingo eles. Você, irmão Rubens fala mal dele, não fala mal. O Salvador chamava de raça de víboras, hipócritas, e tantos outros nomes, como cães gulosos, lobos devoradores, ladrões, o Salvador chamava. Eu sou muito brando. Eu tenho imitado pouco o Salvador, eu preciso imitar mais. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro
Eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Porque é muito pior do que isso que esses homens são. Eles são piores do que o diabo. Já foi provado isso aqui. Muitas coisas que o diabo fez mais suave, eles fizeram com mais intensidade. Esses camaradas costumam dizer, para justificar os seus templos de prostituição, que o Salvador visitava os templos. E também que o João e Pedro iam nos templos, mostrando tipo que havia uma ação harmoniosa, né, entre o Salvador e o sistema religioso. Entre Pedro, João e o sistema religioso. Quando eles querem justificar seus templos pagãos, advindos do mitraísmo, da adoração ao Deus Sol, e tudo enquanto é porcaria que existia na Roma, de onde eles saíram, porque são seguidores de Constantino, para justificar isso, eles chegam para os irmãos que estão aprendendo a verdade e dizem, meu irmão, esse irmão Rubens é um herege. Olha aqui, ó, Pedro e João visitavam o templo. Olha, Jesus ia no templo, aí mostra como se houvesse uma ação de harmonia entre o Salvador e o templo. Ele foi expulso de lá, meu amado. Estevão foi expulso de lá. João e Pedro está aqui agora nas mãos dos sacerdotes, dos capitães do templo e dos saduceus, porque falaram a verdade lá no templo. Não havia uma ação harmoniosa entre os homens do Criador e o templo, como não há hoje. É só você ir no templo e comprovar. Vai lá. Quando te der a oportunidade, lê alguns trechos na Escritura. Faz um sermão lá que seja textual. Fala assim, ô pastor, hoje eu vou pregar sobre os cães gulosos. Deixa eu ver as referências. Você não vai encontrar na Bíblia porque eles não puseram. Mas você mesmo faz as suas referências. Você vai, por exemplo, em Apocalipse, leia, os cães não herdarão o reino dos céus, não entrarão nele. Você vai em Tessalonicenses e diz, esses cães gulosos são obreiros fraudulentos, são falsos pastores. Você vai em Salmos e leia, porque cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercaram, transpulsaram-se minhas mãos e meus pés. Profecia do Salvador morto pelos cães gulosos. Aí você fecha o teu sermão indo lá em Isaías. Esses cães são gulosos, eles são pastores que nada compreendem. Estão mudos, não podem ladrar, cada um se torna para a sua ganância, para cada um por sua denominação. Aí você vai preparar o lombo para levar um sacode, se não te matarem a tiro. Porque você também falou a verdade no templo. No templo não é lugar de verdade. No templo é lugar de você dizer que a pessoa é mais que vencedora. Que a pessoa vai fazer campanha, dar dinheiro toda semana ou todo dia e vai obter um bem material qualquer. É lugar de enganar. O templo é lugar de mentira. Se você for para o templo falar a verdade, vão te pegar. Faz o teste. Não fica aqui como se eu estivesse falando esse monte de coisa e você não pudesse provar não, que você pode provar isso. Isso é fácil você provar, é só você ir. Vai lá, quando te der a oportunidade, fala pelo menos uma coisinha dessas. Pergunta para o seu pastor lá na frente do povo. Pastor, nós estamos aqui nesse templo, não estamos, pastor? Sim, estamos aqui dentro do templo. Quantos templos desse, Jesus? Aí fala a língua dele, Jesus. Quantos templos desse, pastor, Jesus construiu? Pergunta isso para o seu pastor na frente do público logo mais. Ele vai te expulsar. Chega para ele então e fala assim, pastor, em qual passagem da Bíblia, eles não gostam de falar na Bíblia o tempo todo, fala a Bíblia também. Em qual passagem da Bíblia alguém deu dízimo de dinheiro? Está onde aqui alguém deu dízimo de dinheiro? Não, meu filho, não existia dinheiro, ele vai inventar uma mentira qualquer. Aí você fala, tá bom, pastor, o certo é que não dava dízimo de dinheiro, não é verdade? Então por que eu dou? Na hora do culto, logo mais, você chega para o pastor na frente do público, pega o microfone e pergunta isso a ele. Se você não levar um tapa na orelha, meu amado, eu mudo meu nome. Se não virar a mão no teu pé do ouvido e te tirar lá de dentro com muita bordoada, ele ou alguém que estiver lá perto dele para puxar o saco,
eu mudo meu nome. É fácil provar. É só você testar.